Olá pessoal, tudo bem com todos? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem também, tudo certo. Só um pouquinho de dificuldade em começar a usar essas ferramentas aí para ajudá-los, mas eu espero que hoje seja bem proveitoso. A gente vai fazer uma conversa, né? Uma espécie de resumo sobre o que vocês viram no filme, sobre o texto que vocês leram e também vai agregar um pouco as discussões que a gente já veio tendo durante as aulas, né, nesse trimestre. Então, primeira coisa a pontuar, o texto que vocês leram da Super Interessante, ele complementa o Cidade Cinza, né, o filme, porque ele também vai estar discutindo, no fundo, né, não, ele não discute isso, mas ele puxa essa discussão para pensar a questão pontual da arte, do grafite sendo arte e da pichação sendo vandalismo. Então, esse é um lugar comum, né? Uma ideia comum, senso comum pensar que o grafite é arte e a pichação é vandalismo. Né? Então, por que essa questão, essa premissa, ela é difícil de responder? Né? Por que uma coisa que em tese é simples acaba se tornando complexa para a gente respondê-la, né? Primeiro a gente tem que pensar assim, se o, o grafite é aquilo que é arte, portanto, é aquilo que é permitido, que é institucional, né? Que está dentro da regra, dentro da lei, e a pichação é aquilo que está fora da lei, fora da regra, que não é permitido. Nesse pensamento, talvez a pichação tenha muito mais a ver com a arte do que o próprio grafite, né? Porque, assim, desde quando a arte é o lugar da regra, do permitido, do correto? Né? Desde quando? Né? Se a gente analisar tempos históricos, a arte não é isso. E aí, né, como é que eu vou partir dessa premissa inicial, que só vai ser arte se for permitido? Portanto, só é grafite, só considero algo como arte na medida em que isso é autorizado. Lembrar, assim, que na nossa composição social hoje, existem regras, existem leis, a gente não está negando isso, mas eu estou tentando pensar um pouco mais para longe essas origens do pensamento artístico, tá? E de relacionar essas questões que parecem específicas do grafite, que não são, na real são contemporâneas, são nossas, né? São questões bem atuais para a gente estar discutindo esse sentido da arte, a existência dela, né? Então, a primeira coisa para lembrar, para pensar, é que o grafite, em sua origem, né, ele nasceu do subversivo. Ele nasceu nesse tempo, né? Ele nasceu no século passado, mas no tempo capitalista, ou seja, em que as relações de produção de valores, enfim, de produção da nossa existência, elas têm um sentido, elas têm um jeito de ser específico. Então, portanto, o grafite está dentro desse contexto e uma das coisas que ele se propõe a fazer desde sua origem é questionar o modo de produção que a gente se encontra, questionar as relações sociais e políticas, portanto, subversivamente. Não nasceu já autorizado nem institucional, ele nasceu subversivo, fazendo o que era errado, o que não era permitido. Então, pensar dentro dessa lógica, né, o grafite ele existe, ele nasce para romper com a lógica mercantil da arte, com o mercado da arte, porque ele não está institucionalizado, ele não está dentro de um museu, ele não está dentro, hoje sim, né, hoje tem grafites que estão, mas no seu surgimento, a premissa inicial, né, a via de regra do grafite era estar na rua, dialogar com o público, com o povo, com as massas, e não estar num local privilegiado, né, para poucas pessoas. Então, originalmente, ele surgiu para romper com essa lógica, né, e surgiu de fato para estar na rua. Então, assim, os grafiteiros que a gente viu, né, as pessoas que a gente comentou e que vocês viram no filme também, por exemplo, o Banksy, a Nina, Easy, Nunca, Gêmeos, até o Alexandre Orion, por exemplo, todos eles hoje têm trabalhos institucionalizados, né? Entendam como institucionalizado aquilo que é permitido, que foi autorizado,
que está na rua com autorização ou que está no museu dentro de uma tela, em algum lugar assim, numa galeria. Todos eles têm. Em exceção o Banksy, que nunca se propôs a fazer isso, mas quando ele acrescentou obras em museus que ele fez isso, né? E esses museus tomaram essas obras como parte do acervo, então institucionalizou esse trabalho. Então, nesse sentido, ele também tem algum trabalho institucional, né? Algum trabalho permitido e autorizado dentro de um local que é destinado à arte, né? Então, assim, por esse raciocínio, boa parte das coisas que eles produzem, esses grafiteiros que eu citei, esses artistas, são de fato arte, são permitidos, estão no museu, estão em algum lugar institucional, né? Estão em algum lugar público às vezes, mas com autorização. Mas, na maioria das vezes, quer dizer, a maioria dos trabalhos deles não são autorizados, não são permitidos, seriam, portanto, crime, portanto, vandalismo, e ao contrário disso, então, não seriam arte, né? Então, esses trabalhos não permitidos, os trabalhos que são feitos sem autorização, eles são menos arte do que os que são permitidos. Então, arte é só o que é permitido, né? Volto a perguntar isso, pra gente cutucar um pouquinho esse raciocínio. É o mesmo artista fazendo a mesma arte, não mesma não, mas parecida, o mesmo tipo de coisa, num local permitido e num local não permitido. Como é que eu vou lidar com essa informação? Né? O Banksy, diferente deles todos, ele não produz nada que seja permitido, né? Então, assim, quando ele leva um trabalho dele para um museu e coloca lá e sai correndo, talvez ele sabe ou vai saber que o museu pode se apropriar daquele trabalho, mas ele não liga para isso, né? Ele está querendo fazer algum outro tipo de movimento nessa ação. Mas, de maneira geral, ele não tem trabalho autorizado. Por mais que ele tenha feito outros trabalhos que não grafite, como as intervenções em CD que ele fez, né, as cédulas de dinheiro, enfim, tudo que ele fez que não grafite, outro tipo de intervenção, colocar bonecos, enfim, performances e tudo mais, é vandalismo, né? E isso não tira dele, não destitui desse cara a configuração de artista. Ele é conhecido mundialmente por ser um artista, né? E assim, como é que a gente pensa então o trabalho dele, que quase 100% não é artístico, né? Ou seja, não é autorizado. Estou falando de artístico, aquilo que é permitido, aquilo que é institucional. Dentro dessa lógica que se pensa lá daquela pergunta inicial que eu fiz no vídeo, em que se tem a suposição, uma ideia inicial, de que a arte é aquilo que é permitido, no caso grafite, igual a arte, vandalismo igual a pichação, né? Ou o contrário, enfim. Vamos refazer esse raciocínio. O grafite é arte e a pichação é vandalismo, né? Um é permitido e outro não é. Não posso pensar desse modo, né? Então vamos pensar também, fora o que o Banksy faz que não é autorizado, o que tem por detrás das produções dele, né? O que as pessoas pensam a respeito disso. Então, no artigo da revista que vocês leram, diz muita coisa, né? Já inicia lá falando da senhora que chorou horrores porque ela tinha um grafite do Banksy no muro da casa dela e destruíram aquilo, ela ficou braba, enfim, porque ela tinha um carinho, inclusive, por aquele trabalho. Seria mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no Cidade Cinza, quando foi apagado o mural lá de 700 metros do grafite, daquele grafite coletivo, que o filme gira todo em torno disso, né? Tipo um erro, tá? Então, assim, o que acontece, né, com essas pessoas, com esses artistas que fazem trabalhos, que estão na rua, que tem metade da população que concorda, metade que discorda, metade que acha correto, metade que não acha, metade que acha bonito, metade que não acha. Uns que julgam que deve deixar ele fazer o trabalho, outros dizem que deve proibir, né? O que acontece com essas pessoas? Como é que se lida com isso? Então a gente tem também dentro desse argumento na revista uma organização, né, Keep Britain Tidy, que mantém a Grã-Bretanha organizada, arrumada, né? Que inicialmente eles consideravam o Banksy um poluidor, né, um vândalo, e ao perceber que a população começava a avaliar o trabalho dele como interessante, como bom, como bonito, inclusive bom para a cidade, eles mudaram de opinião. Então, 50 anos dessa organização,
lutando contra carros abandonados, contra dar chiclete jogado no chão. De repente, assim, o trabalho do Banksy faz sentido, eles passam a gostar e a chamar ele, admitir que aquilo que ele faz é arte e é correto, né? Assim, mas por que de uma hora para outra acontece isso, né? Por que de repente eles passaram a jogar confete? Então, essa ingênua, que parece ingênua, né? Uma ingênua posição, não tem nada de ingênuo. Né? O que leva essas pessoas a terem repensado o critério de avaliar o Banksy? Né? Existe um critério de avaliação de grafite? Como é que a gente pode, se é que a gente pode, dá para julgar o que é arte, o que não é arte, de acordo com o nosso gosto, de acordo com aquilo que a gente concorda ou não? Né? Então, assim, nesse ponto é importante lembrar que o nosso gosto, ele não é nosso, né? O gosto, ele é uma construção social, ele é moldado, né? Ele está determinado num tempo, e ele muda, ele morre, em outro tempo é outro gosto, tá? Então, assim, isso é bem óbvio, mas, tipo, do contrário, se não fosse assim, os homens, sei lá, estariam ainda usando mangas bufantes, aqueles colares elisabetanos, ou perucas encaracoladas, brancas e pó de arroz e batom, os homens, né, lá no século XVII, na época do Luís XIV, tinha esse tipo de visual, ou, sei lá, mais recente, dos anos 80, usando mullets e franjas repicadas, bufantes, né, cheias, né, com laque e tudo mais, coisa que a gente já olha com uma certa repugnância para determinados visuais, né? Então não dá para dizer que é nosso, que está em nós. Por que as pessoas usaram aquilo, deixaram de usar e, enfim. Então é só importante, eu coloquei esse parênteses para a gente pensar e lembrar que o gosto ele não é individual, ele é coletivo e que ele é uma construção social, né? Determinada num ponto histórico, no modo social, assim como a arte. Então eu não posso partir da ideia de que eu vou julgar as coisas, que dá para julgar as coisas de acordo com o gosto, né? Até porque dentro da arte também tem uma indústria que regula a própria arte, né? Que define os padrões estéticos dentro da arte. Então a própria arte vai buscar meios de burlar essas regras, de ir contra esses sistemas, né? Essas regulamentações estéticas, né? Escapar à regra. A arte faz isso, né? Por quê? Porque a arte ela não serve para reforçar padrão, ela não serve para reafirmar o consumo, né? Pelo contrário, a arte, de um modo geral, ela serve para ir na contramão dessas questões, né? Então ela sempre vai ser um modo de olhar para a realidade e transformar essa realidade, devolver para essa realidade alguma coisa diferente, né? Porque a arte ela é social, de fato, e ela espelha a realidade, né? Ela é como se fosse um espelho da realidade, no qual a gente consegue, através disso, repensar, enxergar a realidade que está posta, certo? Então, ela transforma o contexto que ela está inserida, ajudando a transformar essa sociedade. Né? Ela está inserida num contexto, ela pensa esse contexto, produz a arte e devolve para esse contexto a arte desse próprio tempo para repensar as práticas. Né? É isso que seria a grande questão que envolve o conceito de arte e esse fazer. Né? Então, o conceito de arte ele não está destituído na medida que a gente está falando sobre grafite e pichação, não é diferente de quaisquer outros modos de produção artística. Então, a gente tem que sempre pensar, né, e o movimento que eu faço aqui hoje, nesse vídeo, é que vocês estejam nesse constante pensamento, né, nesse constante questionamento. Se está com dúvida, se isso incomoda, ou se isso ainda não foi resolvido, é um sinal perfeito de que você está, de fato, pensando, né, você está vestindo uma teoria, se embasando mais, né, buscando, sei lá, meios intelectuais, ou de pensar essas coisas que parecem muito comuns, né? Quando eu falo em senso comum, lugar comum é aquele raciocínio básico, né? A gente não tá para fazer raciocínios básicos. Então, para continuar essas discussões, eu sugiro, né, vou colocar depois na descrição, que chique, na descrição, os links para vocês, se tiverem curiosidade para assistir ainda outros filmes que trabalham esses assuntos, do qual a gente está tratando, eles não estão mais
numa rede aí, eu lembrei que eu ia falar, não vou, né? Mas tem disponível no YouTube, que é o Saída pela Loja de Presentes, que foi feito pelo Banksy, concorreu ao Oscar. E o Saving Banksy, que também é um outro documentário que não é feito por ele, mas é sobre um cara que tenta salvar os trabalhos do Banksy em Nova York. E são sugestões, né? Tem outros também. E aí, por fim, então a tarefa de hoje é vocês escutarem a canção do Senhor da Guerra, que é da Legião Urbana, que também vou colocar o link, e responder aqui no comentário quem é o Senhor da Guerra, né? Que é esse personagem da música da Legião. Então respondam, se quiser, inclusive comentar os comentários dos colegas, fiquem bem à vontade também. É isso. Um beijo, espero que tenham gostado, que tenha sido produtiva essa nossa segunda aula.